Mulher transgênero rainha do carnaval em Arroio Grande. Um absurdo ou um direito? Bom, para começar rapidamente, vamos pensar o que é ser mulher. Ser mulher é tu te identificar com o feminino, tu buscar explorar a imagem como mulher, o posicionamento independente dos privilégios da sociedade. É tu te enxergar como mulher e, devido a isso, comprar cada luta diária. Porque sempre foi muito mais fácil estar do lado daqueles que podem um pouquinho mais na nossa sociedade, que são os homens, né? Então, ser mulher, mais do que tudo, é empoderar-se na sociedade como um todo. E o que é ser mulher trans? Bom, é exatamente tudo isso e um pouco mais, porque em alguns aspectos é o dobro, né? A mulher trans, ela não é transmulher. Tem uma diferença aí. Ela é mulher trans, mulher em primeiro lugar. Então a ideia de que são trompas, ovários e útero que fazem alguém ser do gênero feminino é uma ideia antiguíssima do pensamento. Por isso que a gente não chama mais sexo feminino, e sim o gênero feminino. E daí a gente vai pensar também qual o lugar da mulher na sociedade, né? Se é dentro de casa, se é na cozinha, se é lavando roupa, criando filho. Se ela quiser, sim, com certeza. Porque a gente descobriu que o lugar da mulher é onde ela quiser. Inclusive, principalmente, dentro das universidades e meios de trabalho. E qual o lugar da mulher trans? É na prostituição? É na noite? Nas drogas? Bom, um dia pode ter sido. Assim como as mulheres tradicionais, assim como as mulheres biológicas, serviram por anos seus maridos muitas vezes violentos, infiéis, opressivos. Mas agora o lugar da mulher é onde ela quiser. Seja trans, seja cis, seja o que for. E quais são os direitos da mulher trans? Né? Inclusão no meio profissional, social, banheiros sociais, esportes, cargos públicos, em tudo que diz respeito ao ser mulher, inclusive o uso e o emprego dos pronomes ela, dela, a rainha, a Nicole. Nunca existiu e jamais vai existir rainho. Nossa rainha é uma mulher e é um mulherão. Agora, se por contra ideologicamente, será que é uma opinião que deve ser respeitada? Bom, opinião é algo que diz respeito à minha maneira de pensar e que não interfere na qualidade de vida do outro. Quando a gente emite opiniões que são violentas em relação a uma pessoa específica, que são discriminatórias, que podem fazer a pessoa sofrer qualquer tipo de estresse, é no mínimo um impasse ético. Porque fere e interfere os direitos básicos de uma outra pessoa, nesse caso de ser mulher dentro de uma sociedade. Então, ofensa, violência verbal, ato discriminatório, não precisa nem citar o nome, porque todos nós sabemos que é contra a Nicole nesse caso. Então, quando a gente diz que deve haver uma corte LGBTQI+, e uma corte oficial de mulheres, a gente está tentando esfregar na cara da Nicole que ela não é mulher de direito. Só que ela tem documentos legais do gênero feminino e o nome de Nicole bem atualizado nos documentos. Então é uma luta que a gente vai perder facilmente para as legalidades, para a ciência num todo. Então uma corte LGBTQI+, é um meio. O meio LGBT, sabe? Então a gente não quer mais o meio LGBT. Como foi o meio GLS nos anos 80 e 90, a gente não quer mais. A gente quer fazer parte de uma sociedade completa e complexa, com todos os nossos direitos. A gente não quer mais a mulher trans somente no glamour gay. A gente quer a trans na sociedade, trabalhando, produzindo, sendo úteis. Assim como a gente não proíbe mais mulheres de estarem no mundo artístico drag, por exemplo, no último glamour gay, uma das drags mais incríveis era uma mulher chamada Paloma. Então, a gente quer as mulheres funcionando dentro de uma sociedade, seja ou não seja transgênero. Na nossa seleção brasileira de vôlei, existe uma transgênero, a Tiffany. Se a Tiffany, mulher trans, jogadora de vôlei da seleção brasileira, não fosse mulher, vocês acham que ela estaria jogando em todos os mundiais, depois de anos e anos de polêmicas e reuniões internacionais sobre esse assunto, o caso Tiffany, e representando muito bem o Brasil? Claro que ela não estaria, gente. Então, até mesmo a ciência comprova que a Tiffany é uma mulher, níveis hormonais, musculares, a gente não tem como desvalidar fatos empíricos comprovados cientificamente. Isso seria uma ignorância desmedida. Uma coisa muito interessante de ser falada
é que absolutamente ninguém é obrigado a aprender e amadurecer tudo tão depressa. Só que a gente tem muita culpa repetindo e repetindo ignorância, sendo discriminatório, preconceituoso, arcaico, diante de um mundo que se desenvolve rápido na atualidade. Então, mudar de opinião, nesse caso, se torna um ato muito bonito, que é uma atitude intelectual e madura, né? Principalmente as pessoas mais antigas, conservadoras. Porque, afinal, essas pautas que a gente está tratando aqui, elas ficaram dormentes por décadas e décadas, e quando elas ganharam movimentação, elas efervesceram na velocidade da luz. Então, a gente realmente tem que abrir a mente para o novo. Esse discurso da mulher fêmea que tem que ter trompa, ovário e útero é um discurso absolutamente violento. Ele é conservador, machista, sexista. Ele é um discurso que oprime, é um discurso que narra que a mulher trans não é mulher, porque não pode replicar a vida. É uma fala machista que reduz a mulher apenas como reprodutora. Nas redes sociais as pessoas falando, imagina se na hora do desfile arrebenta a tanga. Eu realmente leio esse tipo de coisa e me pergunto, alguma vez será que um ser humano desse narrou e imaginou dessa forma pejorativa esse fato em uma outra mulher? Outra rainha do carnaval? Eu espero que não. Então eu me pergunto, será que vale a pena a gente perder tantos amigos só para se enrijecer com o discurso de exclusão, discriminação, ironia, pejoro com a Nicole? Nessa questão, gente, eu me posiciono de forma fiel nos direitos da mulher. Fiel. Essa é uma questão político-social e todos sabem que eu sou absolutamente engajado nessas questões, principalmente LGBTQI+. Estatisticamente falando, é muito improvável que os conservadores estejam certos nessa questão, se pensar como conservador. Sabe por quê? Porque mesmo num cenário muito conservador do nosso contexto atual, eles se apresentam ainda sendo a minoria. Não só por pensar isso, às vezes muitos pensam isso, mas pelo fato de não conseguirem expressar. Então, há algo nessa questão. Quando a gente tem uma opinião chocante e somos praticamente os únicos a pensar de tal forma no nosso meio, é sinal claro de que alguma coisa há. Agora eu vou falar, eu tenho esperança para os conservadores, tenho, porque eu tenho fé no conhecimento, na pedagogia, na metodologia científica, nas ciências sociais. Então, portanto, a pessoa que é contra a Nicole como nossa rainha, reflita, pesquisa, assiste vídeos no YouTube, procurem o caso da Tiffany, jogadora de vôlei da nossa seleção. Abram sua percepção, sensibilidade, empatia, raciocinem sobre as estatísticas. Né? A mudança de ideia, o amadurecimento de quem pensa de forma conservadora é muito mais bonita que a opinião libertária de qualquer jovem, porque é mais difícil, porque exige mais esforço, requer mais trabalho. E a superação é algo impressionante, em qualquer situação, ela encanta. Bom, Arroio Grande deu um passo enorme para o futuro. Isso é um ganho. É um orgulho e provavelmente vai haver mídia televisiva no camarote da prefeitura esse ano, fazendo reportagem com viés extremamente positivo, podem ter certeza. Que é um fato que vai chamar positivamente a atenção do Rio Grande do Sul ou mais para o Arroio Grande. Podem escrever aí. O povo elegeu Nicole, gritou Nicole e assim se fez. A candidata mais bem preparada que trazia consigo seu sonho de infância venceu. E fez isso por absoluto mérito. Povo arroiograndense, o legado da nossa rainha vai ser belo, não há dúvidas, mas ele também vai ser um pouco cruel. Ele vai ser marcado por grandes aprendizagens e um amadurecimento de uma sociedade. A gente precisa apoiar a Nicole, que ela com certeza estará passando por diversas violências verbais, ataques opressivos, deboche, pejoro, discurso de ódio. Então, se a gente, quando lê uma postagem absurda falando nunca tinha visto rainho, a gente já fica nervoso e ofendido, imaginem a própria Nicole. Por isso que a gente precisa apoiar ela, aclamar,
Defendê-la, sim, porque a gente está fazendo isso por nós mesmos, por direitos humanos, por igualdade, por dias melhores num contexto tão sombrio de intolerância.